O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, o Espírito levou Jesus para o deserto, e ele ficou no deserto durante 40 dias, e ali foi tentado por Satanás. Vivia entre os animais selvagens, e os anjos o serviam. Depois que João Batista foi preso, Jesus foi para a Galileia, pregando o Evangelho de Deus e dizendo: o tempo já se completou, e o reino de Deus está próximo. Convertei-vos e crede no Evangelho. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Jesus, manso e humilde de coração. Nesse início da Quaresma, no primeiro domingo da Quaresma, precisa ficar claro para nós, para todos nós, que o Senhor, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, que se revela na pessoa do seu Filho encarnado, Deus é misericordioso. E a misericórdia de Deus, ela se manifesta na nossa vida de uma forma muito prática. Nós precisamos afastar de dentro de nós, do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, dos nossos sentidos, que Deus é um Deus irado, que é um Deus bravo, que é um Deus que vem pedir conta de todos os nossos erros e falhas a cada momento. Não. Amós capítulo 5, versículo 4. Eis o que diz o Senhor à casa de Israel: buscai-me e vivereis. Deuteronômio capítulo 4, versículo 29. Se buscares o Senhor, o encontrarás. Se buscares com todo o teu coração e toda a tua alma. Isaías capítulo 55, versículo 6. Buscai-me, já que me deixo encontrar. Invocai-me, já que estou perto. Então, nós já chegamos da nossa casa, nós viemos da semana com tantos tormentos, com tantas agitações, e às vezes a gente vem à missa com uma percepção errônea do amor de Deus. O Santo Padre Pio de Pietrelcina, que era um santo místico de sétima morada, que via Jesus desde criança, conversava com o anjo da guarda, via Nossa Senhora, viu Nossa Senhora durante a vida inteira, um santo extraordinário dos nossos tempos, o Padre Pio, que atendeu milhões de confissões, o maior confessor de todos os tempos, ao lado de São Leopoldo Mandic, também um frei capuchinho de Pádua. O Padre Pio dizia: se a misericórdia de Deus fosse aquilo que nós pensamos, ninguém se salvaria. Então nós precisamos, meus irmãos, ligar a fé, ligar o dom da fé. Porque o que é o dom da fé? O dom da fé não é somente crer que Deus existe. Todos nós que estamos aqui cremos que Deus existe, mas fé não é crer somente na existência de Deus, mas é crer no amor
pessoal que Ele tem por cada um de nós. 1 João, capítulo 4, versículo 20. Nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para conosco. Conhecer e crer no amor de Deus para conosco. São Paulo escreve aos Gálatas, Gálatas 2:20, me amou e se entregou por mim. Então, se nós não nos vemos e não vivemos e não nos comportamos como objetos da misericórdia de Deus, nós sempre vamos carregar um peso que somos nós mesmos. Nós somos um peso para nós. E às vezes a gente é um peso para a pessoa que está do nosso lado. E por que a gente não progride? Progride no amor. Por que a gente não dá passos na santidade, no rumo da perfeição cristã, de um caminho mais equilibrado? Porque nós queremos ver resultados imediatos. Santo Agostinho diz, se queres ser grande, comeces pequeno. A gente deixa de fazer a nossa parte e nós queremos o tempo inteiro fazer a parte de Deus. O que é a preocupação demasiada com o futuro? Nós deixamos de fazer bem o presente, que é rezar bem, é se organizar, é arrumar nossa casa, é arrumar o jardim, é fazer o que precisa ser feito, é ter mais tempo com a esposa, com os filhos, é ler mais, é conhecer mais, é deixar de querer resolver as coisas e organizar tudo, porque isso está fora da nossa alçada, do nosso alcance, e fazer bem as pequenas coisas do dia a dia. Aqui que está o segredo do avanço de ser um homem e mulher, um homem melhor, uma mulher melhor. Aqui que está o segredo da santidade, não em passos de gigantes, mas nas pequenas coisas. São José Maria Escrivá, o santo do dia a dia, ele nos ensina justamente isso, que quando fazemos as pequenas coisas com amor, nada é pequeno, tudo é grande, tudo tem valor aos olhos de Deus. E bem da verdade é que nós não temos uma qualidade de vida cristã. E desculpe, meus irmãos, aqui não é emissão de juízo, não é julgando as pessoas e depreciando ninguém, mas há uma multidão de católicos que deixa para ser católico só no domingo, não reza durante a semana, se limita a um Pai Nosso, uma Ave Maria, talvez para sair de casa, e benzer o corpo para dormir, e acha que isso é oração. Uma vida assim não sustenta. Uma pessoa que sai 6 horas da manhã de casa e chega às 6 horas da tarde, e depois, quando não é tempo de quarentena, a pessoa sai para ir para a faculdade, sai para resolver as coisas. Como que um ser humano desse vai se desenvolver espiritualmente? Ele não desenvolve nem humanamente, quanto mais vai desenvolver o seu caminho de vida cristã. Vai ser uma pessoa melhor, e a prova é essa. Jesus está dizendo para nós no Evangelho hoje, primeira palavra que saiu dos lábios de Jesus, Marcos capítulo 1, versículo 15, o tempo já se completou, o reino de Deus está próximo, convertei-vos e crede no Evangelho. E o padre vai tentar traduzir para vocês aqui em pouquíssimos minutos, o que é conversão. O que é conversão? A palavra diz, etimologicamente, mudança de direção. Então nós precisamos mudar a direção, mas a conversão que Jesus está falando aqui no Evangelho, é a conversão das nossas ações. Porque o que nós fazemos com o nosso tempo? Às vezes o padre está pregando, como se as pessoas estivessem dentro de uma jaula, entendeu? As pessoas dentro de uma jaula, e eu pregando para vocês serem livres. Mas vocês gostam de ficar dentro da jaula. Ou seja, esse sistema de acordar cedo, de trabalhar, eu vou pagar as minhas contas, eu vou pagar minha casa, eu vou pagar o meu carro, e Deus está pregando, saia da jaula, saia desse sistema.
E a pessoa, não, eu gosto, a porta está aberta. Jesus fala, eu vou abrir a porta para você sair daí. Não, mas você está pregando para pessoas dentro da jaula. A cabeça da pessoa, o jeito dela pensar, dela conceber a realidade, ela não consegue conceber a vida do dia a dia se não for para trabalhar e acessar a internet e isso e aquilo. Então são pessoas que estão voadas. São pessoas que estão escravizadas por um sistema e não, parece que gostaram. Parece que não querem sair disso. Então, a conversão que nosso Senhor Jesus Cristo quer dar para nós é uma conversão dos nossos pensamentos. Porque o que nós fazemos com o nosso tempo? Nós fazemos com o nosso tempo aquilo que está no nosso pensamento. E se você não pensa como Deus pensa, que é a ação do Espírito Santo na tua vida, você vai administrar o teu tempo, não como Deus quer, mas como o mundo quer. E se você não está entendendo ainda o que eu estou dizendo, não precisa fazer muita reflexão não. Veja esse quadro que está na nossa, desculpa falar assim, mas é para ver se a gente acorda, né? Esse quadro que está na nossa cara. Fala de rosto, né? O ser humano tem rosto. Quando a gente falava cara, lá a mãe, a avó, a professora fala, não menino, não é cara não, o ser humano tem rosto, no nosso rosto. Mas às vezes tem que falar as palavras assim com uma clareza, para ver se as pessoas entendem. Está vendo esse pano, esse quadro que está na nossa cara? Eu tenho 2 quadros, está no bolso da batina, um está no bolso direito, outro está no bolso esquerdo aqui também. Agora estou sem quadro na cara, porque eu estou falando com vocês. Você está entendendo? É isso que o pai está falando. Está errado. Esse negócio de trabalhar o dia inteiro está errado. Ai, padre, o senhor vai levar a cesta básica para mim então? O senhor vai pagar minha conta de água, de luz, de telefone? Gente, bom senso e caldo de galinha não faz mal para ninguém, né? Ninguém está falando aqui que a gente não tem que trabalhar. Eu estou dizendo que a gente está gostando desse sistema. A gente já está nele, a gente já está no sistema de mandar mensagem, de mandar coisas, e de acessar, e de ligar, e chega comida na minha casa, e eu gosto disso, eu gosto daquilo, e nós não estamos dando um tempo qualitativo para Deus. Nós somos o povo de Deus, nós somos a casa de Israel, nós somos a igreja de Deus, nós somos os batizados, nós somos sacerdotes, e nós olhamos para tudo que está aí fora com uma grande ingenuidade. Está parecendo aquele quadro humorístico que tinha num programa uns tempos atrás, né? A mulher sofria na mão do marido, né? Aí todo mundo ficava indignado, porque o marido maltratava a mulher, né? É um programa humorístico. Aí a mulher, o quadro terminava assim, mas eu gosto muito. É por aí. Você está entendendo? É o teu jeito, é o nosso jeito. A gente está gostando demais de ser escravizado. E nós não estamos dando o nosso tempo para Deus. Um tempo qualitativo. Um tempo iluminado pelo Espírito Santo. A nossa mente, os nossos pensamentos estão agitados. Nossos pensamentos, parece, hoje eu disse para uma pessoa na confissão. Falou, Jesus, Ele ofereceu para nós a sua cruz, não uma varinha de condão. As pessoas querem vara de condão. Eu estou com um problema familiar, eu estou com um problema com meu marido, estou com um problema com os meus filhos, estou com um problema na minha comunidade, na minha paróquia, estou com um problema com o meu padre, com o meu bispo. Aí eu quero uma varinha de condão e fica uma maravilha. E se não ficar uma maravilha, eu fico com depressão, eu largo mão de tudo, eu vou me prostituir, eu vou me enfurnar em pornografia, eu vou comer tudo que tiver na minha frente, eu vou usar droga. Eu estou falando de gente de igreja, estou falando principalmente daquelas pessoas que vêm na missa somente no domingo. Pessoas boas que creem em Deus, mas infelizmente ainda não creem no seu amor. Acha que Deus é um Senhor que precisa realizar os gostinhos. Eu vou na missa para que Deus
né, deu assentimento, Ele endosse os meus planos. Isso não é religião. Isso é qualquer outra coisa que você quiser chamar, menos o seguimento de Jesus. E o Senhor está dizendo para nós hoje, o tempo acabou. Game over, reset, acabou, não tem tempo mais. Quem quiser achar que o mundo vai voltar ao normal, que os estádios vão estar cheios, né? Você já viu os estádios de futebol? Como é que estão os jogos de futebol, né? Como que estão as arenas? Como que estão os shows por aí, né? Você vai achar que as empresas vão progredir. Meus irmãozinhos, isso não é questão aqui de profetismo da boca de um padre, não. Isso é uma questão de causa e efeito. O Fórum Econômico Mundial e a revista The Economist já tem colocado para nós a pauta da década de 30, da década de 20 até o 2030. Está na agenda deles. É nós que estamos aí no carrossel, você entendeu? Nós estamos sentadinhos no carrossel do capitalismo, do metacapitalismo, de uma revolução marxista em todo momento, em todas as esferas da sociedade. Nós estamos montados no carrossel. E o pior, a Santa Igreja Católica, a Igreja de Deus, naquilo que é instituição humana, né? Na sua composição humana, muitas vezes está entrando nesse carrossel também, no ativismo, mexendo conosco, entrando em ideologias, saindo da sua missão específica. Então, a agenda já está aí, é só você, se você ler inglês, você vai lá e acessa o site do Fórum Econômico Mundial. Está a pauta da agenda da década de 20, está lá. E pasmem, se você tem um pouquinho de entendimento da igreja, da história da igreja, das mensagens de Nossa Senhora, o que está na pauta do Fórum Econômico, o que eles vão dando como mensagem subliminar nessa revista globalista da elite mundial, The Economist, está mostrando para nós, desculpe de novo usar essa expressão, né? Não é uma expressão muito ética, mas desculpe, eu tenho que usar essa expressão para ver se a gente acorda na nossa cara o que tem pela frente. E se você ler a pauta, se você ouvir 2 ou 3 especialistas a respeito de economia, geopolítica e ciência, você percebe claramente que é o terceiro segredo de Fátima que está em curso. Quando Nossa Senhora apareceu em Garabandal, na primeira mensagem ela disse que o cálice, a taça, estava enchendo. Em 65, 3 anos depois, ela disse: ninguém fez ouvidos, ninguém deu atenção à minha mensagem. A taça que estava enchendo, agora está a transbordar. E o Evangelho está dizendo para nós, o tempo já acabou. A tua segurança não vai ser poupança. A tua segurança não vai ser vacina, porque você faz uma vacina hoje, daqui 2 anos vem outro vírus pior. E está na pauta deles que vai vir mais doenças. Está na pauta deles. Ele está lá. Eles são oniscientes, né? Eles já viram tudo. Então, queridos, acordem. É isso que Jesus está falando. Acorde, se converta. Começa a rezar o seu terço. Para de ser um católico que vem na missa de final de semana para fazer uma oração ali para tudo ser do jeito que eu penso. Esses dias São Miguel Arcanjo deu essa mensagem a uma confidente que é acompanhada pelo bispo. São Miguel disse assim, em nome do Senhor: as pessoas não acreditam mais em São Miguel, que ele aparece, não acreditam que Nossa Senhora aparece em Medjugorje. O povo acha que Deus é um Deus do passado, que Deus só pode manifestar na história se não for de acordo com a minha cabecinha. Se não for de acordo com a minha cabecinha, com os meus parâmetros, Deus não pode se manifestar na história.
E a história mostra que Deus é o mesmo, de ontem, de hoje, sempre. Deus continua aparecendo, Ele continua se manifestando, Ele continua dando mensagens. Ele é vivo, Ele é o Senhor. E São Miguel falou para nós católicos, mensagem de São Miguel Arcanjo a nós católicos, falando que o povo de Deus, gosta de bebedeira. Que o povo de Deus vem na igreja para realizar as suas ilusões. Que o povo de Deus, nós não queremos nos converter, mudar o nosso pensamento, mas a gente só vai mudar o pensamento a hora que o Espírito Santo agir em nós, através de uma vida de oração, de adoração. Mas o carrosselzinho não deixa, é bom demais. Internet, navegar, pagar, o homem ficou independente, ele cresceu, ele faz o que ele quer. E é muito difícil colocar isso na cabeça de um católico médio, que ele precisa mudar de vida, que a proposta de Jesus, que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, não é essa vida que nós estamos vivendo, é uma vida simples, é uma vida de família, é uma vida de entrega de um padre. Veja São João Maria Vianney, olha o exemplo do Padre Pio, de São João Bosco, dos santos missionários. É uma vida de juventude, na castidade, na simplicidade, na obediência. É uma vida de família mais recatada, uma vida de mais oração, menos trabalho, menos agitação. Mas nós, termino, senão a gente vai ficar tocando na mesma tecla. A conversão aqui não é uma conversão somente de eu me drogava, não drogo mais, eu bebia demais, eu não bebo mais, eu ficava noites em claro, nas festanças, não fico mais. Não, queridos, a conversão é muito mais profunda do que isso. É uma conversão do que Deus quer fazer na história, o que Ele está fazendo na igreja. É uma conversão pessoal, é uma conversão a nível de entender o que Deus está fazendo na história, porque o cálice, a taça está transbordando. Qual católico que vem na missa no domingo preocupado com os milhões de abortos? Me diga, quais são os católicos que têm essa preocupação no coração? Quais católicos que vêm na missa no domingo preocupados com as famílias, muitas vezes católicas, que está usando anticoncepcional, está acabando com a vida no seio da própria família? Quais sacerdotes que vêm para celebrar a missa com o zelo da santificação das almas, para que elas sejam santas, para que elas sejam almas íntimas de Deus, que elas adorem? Essas preocupações não passam na nossa cabeça. Preocupação minha é com o meu carro, é com o meu terreno. É um materialismo que chega a dar nojo em todos nós. E o pior, vocês não sabem, Santo Tomás de Aquino diz isso, que o homem, ele se assemelha ao meio em que ele vive. Nós estamos no brejo, nós estamos afundando e nós não estamos dando conta disso. Agora veio aí, esse coador, esse tapa, essa máscara que está no nosso rosto. Se você não quiser acreditar no que o padre está pregando, veja com os teus olhos. Mas se a gente não consegue ver, porque a gente está cego, daqui a pouco a gente vai sentir no nosso corpo. Padre, mas eu não tenho condições de mudar esse mundo, padre. Eu não tenho condições de mudar o sistema econômico, os bancos, as indústrias, a educação, até a igreja mesmo. Eu não tenho condições de fazer isso. Mas nós temos a condição de ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. Termino com vocês essa reflexão, esse primeiro domingo da Quaresma, onde o Senhor coloca a gente numa conversão mais profunda, porque tem gente também que não confessa, tem resistência à confissão, vem à missa, não comunga, ou se vem à missa, comunga em pecado.
Deus quer reverter tudo isso. Buscai-me e vivereis. Invocai-me, já que eu estou perto. 1 Timóteo 2,4, Deus deseja que todos os homens se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade. João 3,16, de tal forma Deus amou o mundo, que enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para salvar. E o julgamento é esse: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. A luz do coração imaculado de Maria tem nos visitado, pelo menos durante 200 anos. E só no século 20, são mais de 12 aparições reconhecidas pela igreja, e o fenômeno de Medjugorje, que não quer calar. Nossa Senhora aparece na Bósnia desde 1981, todos os dias, o céu toca a terra em Medjugorje. Jesus misericordioso na Polônia, abrindo seu coração misericordioso. O movimento sacerdotal mariano, o Padre Gobi, que rodou o mundo inteiro espalhando os cenáculos. Os cenáculos é a salvação das famílias. Você precisa rezar cenáculo. Você precisa ter o livro azul do movimento sacerdotal mariano na sua casa. Você precisa ter uma imagem do coração imaculado de Maria na sua casa. Você precisa ter o sagrado coração de Jesus na sua casa. Você tem que ser um homem humilde, dobrar o teu joelho e rezar. A senhora precisa rezar mais. E se a senhora reza e o teu marido não muda, a tua família não muda, o teu vizinho não muda, a senhora chegou no momento que tinha que chegar. Agora conversar mais com Deus, adorar Deus, fazer silêncio. Nós viemos da missa sem perceber, olha a psicologia que está por trás, para converter Deus. Sem perceber, a gente vem na missa para converter Deus. Ou seja, aqui está o Senhor, aqui está você. Quem que tem que mudar? Mas parece que é Deus que tem que mudar, né? Que soberba, meu Deus, que cegueira, que maluquice, que insanidade. Lucas 12:20, louco, insensato, hoje ainda pedirás conta da tua vida. Ontem eu estava caminhando na região ali da arena, do Jardim Cuiabá, e caminhando e vendo os estabelecimentos que há 2 anos, há 1 ano atrás, quando eu era da outra paróquia, passava caminhando por ali, lotado de gente, cheio de gente. Os comércios fechados, as ruas desertas. Você acha que essas empresas vão voltar a respirar? Esses pequenos negócios? Não volta, não volta mais, acabou, não tem volta mais. O totalitarismo, o tecnocratismo, a tecnocracia chinesa, o totalitarismo globalista está vindo que nem uma avalanche, um tsunami para cima de todo mundo. E tem gente que está aqui na igreja, como diz São Miguel Arcanjo, rezando para que as coisas voltem, para que a gente volte a viver na festança, né? Para a gente volta, olha o que aconteceu nos últimos 70 anos, gente. São revoluções em todos os níveis da sociedade. E tem gente rezando para que isso volte. Isso não vai voltar nunca mais. Não tem volta. Isso não é palavra profética de padre, não. Está escrito no Fórum Econômico Mundial. Periodicamente está saindo na revista The Economist. Agora, graças a Deus, nós que cremos, nós que estamos aqui, nós podemos ouvir a nossa mãe e obedecer. Mensagem de Nossa Senhora ao Padre Gobi. Roma, 21 de janeiro de 78. O título é: Ajudai-me, meus filhos. Cada dia que passa, filhos prediletos, quando ela fala filhos prediletos, ela está falando dos padres. O vosso número aumenta. A minha ação torna-se mais forte e evidente para a renovação da igreja e para a salvação do mundo. Nunca como nestes momentos, a vossa Mãe Celeste estremece como que angustiada. Aproximo-me do coração dos meus filhos prediletos, dos sacerdotes, e peço a cada um, com insistência materna, que me ajudeis. Ajudai-me, ó meus filhos,
A mãe agora precisa da vossa ajuda. Não sentis como estou vos chamando e reunindo de todas as partes, e como eu vos imploro? Imploro-vos com os sinais que se tornam cada vez mais numerosos e maiores. As minhas lacrimações, as minhas aparições, as minhas mensagens. Já não consigo impedir este pobre mundo de precipitar no fundo do abismo. Este é o seu maior castigo, porque se vier a tocar o fundo, o mundo será destruído por si próprio. Será de fato destruído e consumido pelo fogo do egoísmo, desenfreado pelo ódio que impelirá uns contra os outros. O irmão matará o seu irmão, um povo destruirá outro povo, numa grande guerra de violência inaudita que fará inúmeras vítimas. O sangue escorrerá por toda parte. Ajudai-me, meus filhos prediletos, a impedir que este mundo caia no abismo. Ajudai-me a salvar ainda tantos dos meus pobres filhos perdidos. Com as vossas pequenas mãos, dais força às minhas mãos misericordiosas da vossa Mãe Celeste. Por isso vos peço que respondais todos ao meu angustiado apelo. Cada novo sacerdote que chega ao meu coração imaculado, dá à vossa mãe nova força para vos conduzir todos à salvação. Por isso que a vossa única preocupação seja responder sempre sim a tudo aquilo que eu vos peço. Eu vou repetir. Que a vossa única preocupação seja apenas responder sim a tudo aquilo que vos peço. Pedi-vos-ei coisas cada vez maiores, à medida que se tornar mais necessária. Para vós, a minha intervenção será extraordinária. Se nós dissermos sim, Nossa Senhora vai cuidar de tudo. Agora, se você continuar dizendo não a uma vida de oração, a uma conversão profunda, e cair no carrosselzinho globalista, capitalista, marxista, satanista, e querer vir na igreja para que Deus venha endossar isso, desculpe, Lucas 12:20, louco, insensato, maluco. Conversão é algo profundo, meus irmãos. O tempo completou. Convertei-vos e crede no Evangelho.